Shalom, Shalom Adonai para vocês, frequentadores do canal A Segunda Reforma. Hoje que estamos no nosso vídeo de número 108, esse canal que foi fundado por mim para rever, reestudar, repensar a Palavra de Deus e o Deus da Palavra de acordo com aquilo que realmente é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Lembram que dentro deste canal nós começamos um curso já há quase 4 meses, chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, e hoje estamos na nossa aula de número 35, nesse canal A Segunda Reforma, e nós na última aula estivemos vendo sobre um rei muito polêmico, chamado Salomão, um homem que, apesar de muito sábio, acabou a sua vida envolvido com ídolos e com mulheres pagãs, né? Foi marido de 700 mulheres e teve 300 concubinas, uma história muito complicada. Ele reinou 40 anos sobre Israel unida. A partir da sua morte aconteceu uma coisa terrível para o povo de Israel. O reino se dividiu por causa da dureza de coração do seu filho chamado Roboão, alguns dizem Reoboão, que assumiu no lugar dele, né? E aí o que aconteceu? Esse rei chamado Roboão, isso aparece lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 10. Você vai ver que ele ouve o conselho dos mais velhos e ouve o conselho dos mais jovens. Só que ele prefere dar mais ouvido aos jovens, os seus amigos, aqueles da sua geração que não tinham experiência de vida suficiente para dar bons conselhos para ele. E o que ele disse? Ele disse que ele seria mais duro ainda do que o pai dele tinha sido, porque Salomão foi um rei muito duro, muito rígido com o povo. E ele disse que o dedo mindinho dele seria mais grosso do que a cintura do pai dele. Isso causou a separação do reino. Então vejam só, ele ficou sendo rei de Judá e Benjamim, apenas 2 tribos, no sul da nação. E no norte da nação ficaram 10 tribos, não é, com o rei Jeroboão. E ali aconteceu a divisão, uma divisão que durou muito tempo. E o que é pior, gente, com isso, o pior é que a maioria dos reis que se sucederam, tanto no sul quanto no norte, foram maus reis. Reis que se envolveram com idolatria, reis que não foram bons para o povo. Houve exceções, sim, eu vou até falar de algumas delas aqui. Mas na sua maioria eram reis que reinavam com injustiça, e a maioria deles não deu atenção à limpeza espiritual. Permitiu que ídolos e postes e sacrifícios a ídolos continuassem sendo feitos dentro do reinado, certo? Dos seus reinados. Como eu falei para vocês, no sul ficou Roboão, com 2 tribos, Judá e Benjamim. E no norte, Jeroboão, com 10 tribos, as 10 tribos restantes do tempo que o rei era unido, né? No norte, nós não podemos fazer destaque a nenhum rei. Nenhum dos reis do norte que se seguiram a Jeroboão foi convertido de verdade, de coração, que eu pudesse fazer um destaque aqui para vocês. Alguns foram bons reis para o povo, mas nenhum lutou contra a idolatria, o sacrifício e todas as coisas profanas que eram feitas ali. No sul, em Judá, né, os descendentes de Davi, nós podemos fazer alguns destaques, como por exemplo o rei Asa. O rei Asa fez uma limpeza no meio do povo. O rei Ezequias, lembram aquele que estava para morrer e Deus concedeu a ele mais tempo de vida por causa do bom reinado dele e por causa da limpeza espiritual? E o principal deles, eu estou falando dos reis do sul,
de Judá, não de Israel, tá bom? De Judá. O rei Josias. O rei Josias fez uma reforma espiritual extraordinária. Ele acabou com os ídolos, com os idólatras, com sacrifícios, restaurou as festas, restaurou o livro da lei, fez com que o povo seguisse ao Senhor. E no final da vida de Josias, a palavra de Deus diz que antes dele e depois dele, nunca houve um rei que se convertesse ao Senhor de tal forma como ele. Vejam bem, nem Davi foi um rei tão convertido ao Senhor como Josias foi e fez que o povo fosse também. No final de um longo período de reis no norte e reis no sul, Nabucodonosor da Babilônia vem, coloca um rei reinando sobre todos eles, chamado Zedequias, e leva todos os moradores de Jerusalém para a Babilônia, onde eles vão ficar como escravos durante 70 anos. E isso é assunto para a nossa próxima aula. Deus te abençoe. Shalom.